O sol da manhã entrava timidamente pelas cortinas da suíte principal da mansão dos Alves, pintando o quarto com tons suaves de dourado e rosa. Camila despertou antes mesmo do despertador, seu coração batendo acelerado, um misto de ansiedade e excitação percorrendo seu corpo. Ela abriu os olhos devagar, tentando conter a sensação que crescia dentro dela. Era o dia que ela tanto sonhou, o dia que imaginava desde menina, quando brincava de casinha e já se via vestida de noiva, caminhando para o altar ao lado de Pedro, o homem que ela acreditava ser o amor da sua vida. Ela virou o rosto para o lado e seu olhar logo se fixou no vestido branco pendurado em um cabide especial, suspenso numa janela ampla que dava vista para o jardim florido da casa. O vestido era um sonho de renda e delicadeza, com detalhes minuciosos bordados à mão. Flores, pequenas e pérolas que brilhavam discretamente sob a luz da manhã. Camila nunca havia visto algo tão perfeito. Aquele vestido era mais do que uma peça de roupa. Era a materialização de um sonho, a promessa de uma nova vida que começaria ali, naquele instante. Enquanto sua mente vagava por memórias e expectativas, um turbilhão de emoções a invadiu. Esperança, medo, alegria e uma pontinha de dúvida que ela tentava afastar. Por anos, ela idealizou cada passo do casamento. O vestido, a decoração, os convidados, a música, a festa. Tudo parecia estar tomando forma finalmente. Camila sentia o peso da responsabilidade de ser feliz naquele momento, mas também sabia que cada detalhe precisava estar perfeito. Não só para os outros, mas principalmente para ela mesma. Ela se levantou lentamente, os pés descalços tocando o tapete macio, e caminhou até o espelho de corpo inteiro que ficava encostado na parede. Ali estava a jovem mulher que se preparava para se tornar esposa, mas que ainda carregava dentro de si as inseguranças que a acompanhavam desde a adolescência. Camila olhou fixamente para o próprio reflexo, tentando se enxergar como a noiva, forte e decidida que precisava ser. Respirou fundo, ajeitou os cabelos castanhos e sorriu timidamente para si mesma. No quarto ao lado, a equipe de maquiadores e cabeleireiros já estava a postos. A mãe de Camila entrou silenciosamente e a abraçou, com ternura, transmitindo um conforto silencioso. "Hoje é o seu dia, filha. Tudo vai dar certo", disse ela com a voz embargada pela emoção. Camila retribuiu o abraço apertado, sentindo que precisava dessa força para enfrentar as horas que viriam. Do lado de fora da mansão, o movimento começava a aumentar. Os carros dos convidados chegavam, o jardim era cuidado com delicadeza para que tudo estivesse impecável. O aroma das flores se misturava ao cheiro fresco da grama cortada, criando uma atmosfera mágica, quase como se a natureza estivesse ali para celebrar aquele momento. As luzes suaves estavam instaladas, e a música instrumental que Pedro escolheu para a cerimônia já ecoava em alguns cantos da casa. Camila se sentou na cadeira de maquiagem, o vestido ainda guardado cuidadosamente, enquanto as mãos profissionais começavam a transformar seu rosto, realçando sua beleza natural. Cada pincelada, cada toque no cabelo, a aproximava mais da mulher que ela desejava ser naquele grande dia. E apesar de todo o cuidado e perfeição ao redor, um frio na barriga ainda a acompanhava. Mas era um frio bom, o frio do amor e da expectativa. Enquanto os minutos passavam, Camila fechou os olhos por um instante e se entregou àquela sensação. Depois de tantos anos de espera, o sonho estava prestes a se tornar realidade. Naquele momento, nada parecia poder estragar a felicidade que já começava a brotar dentro dela. O casamento com Pedro não seria apenas uma festa. Seria o começo de uma nova vida, uma promessa de eternidade e de cumplicidade. O grande dia finalmente chegara. A mansão dos Alves, onde seria realizada a cerimônia, parecia respirar uma energia diferente naquela manhã. Cada cômodo parecia carregado de uma
expectativa palpável, como se as paredes guardassem segredos e emoções prestes a se revelar. O imóvel, antigo mas bem conservado, com seu estilo clássico e janelas amplas, exalava história e tradição. Exatamente o cenário perfeito para o que seria o dia mais importante da vida de Camila. No salão principal, o movimento era intenso, mas ordenado. Familiares e amigos iam e vinham, trocando cumprimentos nervosos e sorrisos ansiosos. O ar estava perfumado por arranjos florais cuidadosamente dispostos em cada canto, com rosas brancas, lírios e hortênsias que coloriam o ambiente, com tons suaves e delicados. O perfume natural das flores misturava-se com o leve aroma das velas de baunilha acesas em castiçais antigos, criando uma atmosfera aconchegante e, ao mesmo tempo, sofisticada. O som da música suave tocava ao fundo, uma seleção instrumental feita especialmente para aquele dia, que misturava clássicos do piano a notas discretas de violino e harpa. Era uma trilha sonora pensada para acalmar os corações e encher o ar de romantismo. Algumas crianças brincavam discretamente num cantinho, sob o olhar atento dos adultos, enquanto os padrinhos conversavam animadamente perto do bar, seus trajes, elegantes contrastando com o tom leve e descontraído das risadas. Os móveis antigos, com seus detalhes em madeira escura e estofados em veludo creme, davam um ar de requinte ao ambiente. Sobre as mesas de centro, pequenos vasos de cristal exibiam flores frescas e pequenos cartões com mensagens de boas-vindas aos convidados. As cadeiras, todas alinhadas em perfeição, esperavam a chegada dos convidados para a cerimônia que começaria em pouco tempo. Enquanto isso, na cozinha, os profissionais de buffet davam os últimos retoques nos pratos que seriam servidos depois da cerimônia. O cheiro de pão fresco, ervas finas e doces recém-assados flutuava pelos corredores, misturando-se com o aroma de café e chá. Havia um movimento silencioso, porém intenso, em cada setor da casa. Todos unidos por um propósito comum: fazer daquele dia algo inesquecível. No jardim, que dava vista para um lago sereno com patos nadando calmamente, os preparativos para a recepção estavam a todo vapor. Lanternas penduradas nas árvores começavam a brilhar com a luz do sol, que já começava a se pôr, prometendo um cenário mágico para o início da noite. As mesas externas estavam decoradas com tecidos brancos e detalhes em dourado, combinando com o tema clássico e elegante escolhido por Camila. Os familiares mais próximos trocavam olhares e palavras de incentivo, tentando esconder a emoção que apertava o peito. A mãe de Camila, com lágrimas nos olhos, ajudava a ajeitar alguns detalhes finais da decoração, enquanto o pai, geralmente reservado, caminhava pelo salão com um sorriso orgulhoso e ligeiramente tenso. Para ele, aquele casamento representava não só a união de duas pessoas, mas a consolidação de uma nova fase para toda a família. No meio desse turbilhão de atividades e sensações, Camila permanecia isolada por alguns momentos, ouvindo as vozes distantes e o burburinho das conversas. Ela fechou os olhos, deixando que o som da música e a fragrância das flores a envolvessem. Era como se o mundo inteiro estivesse conspirando para que aquele instante fosse perfeito, para que a felicidade se tornasse palpável. Mas, mesmo com toda essa magia ao redor, havia algo sutil que passava despercebido. Um silêncio inquietante. Nos gestos de algumas pessoas, um olhar um pouco mais fechado aqui, uma tensão velada ali. Mas naquele momento, ninguém parecia notar. O foco estava em Camila, na sua caminhada até o altar, na promessa que ela faria para Pedro, no sonho que estava prestes a se concretizar. E assim, entre sorrisos, olhares trocados e suspiros contidos, o clima na mansão era de pura expectativa e emoção. Um momento que, para todos os presentes, parecia ser a celebração do amor e da esperança,
Um prelúdio para o que, naquele dia, ninguém poderia imaginar que estaria prestes a mudar para sempre. Enquanto as mãos habilidosas da maquiadora deslizavam delicadamente sobre sua pele, Camila sentia que algo estranho pairava no ar. Havia uma inquietação silenciosa que não conseguia explicar, uma sensação sutil e desconcertante que se infiltrava em seus pensamentos. Pedro, o homem que ela amava e com quem prestes a se unir em casamento, parecia diferente desde a noite anterior, e aquele desconforto martelava sua mente como um aviso silencioso. Naquela noite, Camila tentara se acalmar diante da estranheza que sentiu ao falar com Pedro. Ele estava frio, distante, com o olhar evasivo, evitando contato visual. Tentou sorrir, brincar, conversar sobre os últimos detalhes do casamento. Mas o sorriso dele parecia forçado, os gestos contidos. Era como se uma sombra tivesse passado sobre a alegria que ela esperava que reinasse naquele momento. Agora, ali sentada na cadeira, enquanto a maquiadora aplicava um leve blush em suas maçãs do rosto, ela revivia cada instante daquela conversa. As palavras que Pedro não disse, os silêncios prolongados, o jeito estranho como ele se comportava. Camila tentou afastar a dúvida, culpando a ansiedade natural do dia do casamento. Mas algo dentro dela insistia em ficar alerta, como se seu coração fosse um alarme avisando que algo estava errado. Ela olhou para o espelho e viu o reflexo da noiva perfeita, com olhos brilhantes e um sorriso gentil. Mas por trás daquele sorriso, havia um nó crescente em sua garganta. O vestido pendurado no quarto parecia agora um símbolo de um sonho que poderia estar prestes a se despedaçar. A mãe entrou discretamente para ajudar a ajeitar o véu e percebeu o leve tremor nas mãos da filha. "Está tudo bem, minha querida?" perguntou com delicadeza. Camila tentou sorrir, mas sua voz saiu trêmula. "Sim, mãe. Só nervosismo, acho." Ela mesma tentou se convencer, mas a verdade era que não conseguia tirar da cabeça aquele olhar. Distante de Pedro, o jeito como ele desviou do seu toque, a ausência da promessa silenciosa que um noivo deveria transmitir naquele momento. Ao seu redor, o burburinho continuava, mas Camila se sentia isolada numa bolha. As conversas, os sorrisos, os preparativos, tudo parecia ao mesmo tempo tão perto e tão distante. O peso daquela dúvida não anunciada crescia, preenchendo os espaços vazios entre as palavras e gestos. Tentou chamar Pedro no pensamento, pedir uma explicação, uma palavra que dissesse que tudo estava bem, que não havia segredo ou mentira. Mas ele não estava ali. Pelo menos não do jeito que ela imaginava. E a inquietação silenciosa se transformava em um medo que Camila não queria admitir. No meio daquele momento delicado, a maquiadora finalizou o batom e recuou para admirar seu trabalho. Camila respirou fundo, tentou se recompor e, com um sorriso que ainda não chegava aos olhos, disse: "Obrigada, está perfeito." Enquanto caminhava em direção à porta para buscar um copo de água, ela lançou um último olhar para o espelho, como se procurasse forças na imagem refletida. Mas o incômodo silencioso continuava ali, persistente, como um aviso que não podia ser ignorado. Algo dentro dela dizia que aquele dia, o tão sonhado grande dia, estava prestes a se transformar numa história muito diferente da que ela havia planejado. Ao sair do quarto para buscar um copo d'água na cozinha próxima, Camila sentiu o peso do vestido que ainda não vestira, como se aquele tecido leve e delicado carregasse junto o peso de uma verdade ainda desconhecida. Seus passos eram silenciosos sobre o tapete macio do corredor, e o coração martelava no peito com uma mistura de ansiedade e inquietação. Ela tentava desesperadamente focar em coisas simples: o cheiro da casa, a temperatura do ar, o som distante da música, para não deixar a mente se perder em pensamentos obscuros. Mas então, ao virar a esquina do corredor que dava acesso ao salão principal,
Algo chamou sua atenção. Vozes masculinas ecoavam do lado de fora, vindas do salão onde os padrinhos e amigos de Pedro conversavam antes do início da cerimônia. A curiosidade natural e a sensação de que algo não estava certo a fizeram desacelerar, quase congelar. Ela se aproximou silenciosamente da porta entreaberta, tentando ouvir melhor sem ser percebida. A voz que reconheceu com uma pontada no peito foi a de Pedro. Não o tom doce e apaixonado que ela esperava ouvir naquela manhã, mas um tom baixo, carregado de risadas cúmplices, que não combinava com o momento. Camila sentiu seu corpo se enrijecer. As palavras que escapavam não eram frases comuns de excitação ou nervosismo pré-casamento, mas algo diferente, pesado, como segredos sendo compartilhados sem nenhum cuidado. Ela segurou a respiração, o olhar fixo no batente da porta, tentando não fazer o menor ruído. Uma das vozes masculinas de um dos padrinhos dizia algo que a fez arrepiar. Então esse casamento vai ser um passo certeiro para você. Pedro, toda aquela fortuna dos Alves será sua em pouco tempo. O mundo pareceu girar em câmera lenta para Camila. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo o coração quase saltar pela boca, o suor frio escorrendo pela testa. Mas, ao abrir os olhos, decidiu que precisava ouvir mais. Precisava entender até onde aquela traição ia. Pedro respondeu com uma risada baixa e amarga. Exatamente. Ela ainda nem sabe, mas tudo isso será meu. Depois do casamento, controlo tudo. Não vai sobrar nada para a família dela. A voz do padrinho riu junto, um som cruel e cheio de cinismo. Camila sentiu um nó se formar em sua garganta, o mundo desmoronando em seus pés. Ela queria sair correndo, gritar, avisar alguém, mas o medo de ser descoberta ali, naquele momento tão delicado, a fez paralisar. Ela sabia que aquela conversa selava a verdade que seu coração já temia desde a noite anterior. Pedro nunca a amara. Ele estava ali, naquele dia, não por amor, mas por interesse. Um interesse frio, calculista e devastador. Ela se afastou lentamente da porta, a mente a 1000 por hora, tentando processar tudo aquilo. Os passos, que antes eram hesitantes, começaram a ganhar firmeza, mas o olhar perdido no vazio denunciava a batalha interna que acontecia dentro dela. Como podia ele fazer isso? Como alguém que prometeu amor eterno poderia tramar uma mentira tão cruel? Ao voltar para o quarto, Camila sentiu as lágrimas que tentava segurar ameaçarem escapar. A voz das risadas ainda ecoava em sua mente, trazendo a amarga confirmação da traição. Era o momento em que o sonho começava a se desfazer, e a realidade nua e crua surgia para confrontá-la. Naquele instante, enquanto fechava a porta do quarto atrás de si, a jovem noiva entendeu que seu grande dia jamais seria o mesmo, e que a decisão que tomaria a partir dali mudaria para sempre o curso de sua vida. O silêncio do quarto, agora fechado atrás dela, não era conforto. Era um poço onde Camila se sentia afundar, engolida por uma mistura avassaladora de choque, dor e incredulidade. A voz de Pedro, clara em sua mente, era como uma lâmina que cortava fundo, arrancando qualquer traço de ilusão que ainda pudesse existir. Mas, ao fechar os olhos por um instante, o som da risada que ela ouvira ecoou novamente, fria, cruel, distante. A risada de um homem que não tinha nenhum amor no coração. Ela não podia esquecer aquele tom. Era uma risada que ela jamais imaginara ouvir vindo dele. Uma risada de quem se diverte às custas da dor alheia. Uma risada que congelava a alma. Aquela risada gelada não combinava com o noivo carinhoso que ela imaginava, nem com o homem que ela acreditava ser seu parceiro para a vida toda. Camila sentia o corpo pesado, como se carregasse um mundo de pedras nas costas. Os dedos tremiam, involuntariamente o ar parecia faltar, e uma vontade imensa de gritar ecoava dentro dela, mas sua boca permanecia fechada, os lábios apertados para não deixar escapar nenhuma palavra, nenhuma lágrima.
ela precisava ser forte. Precisava pensar com clareza, mesmo que tudo dentro dela implorasse para desistir. A imagem daquelas palavras sussurradas, das intenções frias e calculistas de Pedro, voltava à sua mente como um filme cruel, e a risada dele, acompanhada das risadas dos padrinhos, parecia zombar do seu sofrimento. Camila imaginava o salão ao lado, com todos os convidados que logo estariam ali, celebrando o que para ela era uma mentira. Uma farsa que a qualquer momento poderia explodir. Ela ouviu novamente o eco da conversa. Pedro falando sobre controlar os bens, sobre o plano para ficar com tudo depois do casamento. E ao lado dele, aqueles padrinhos cúmplices, com sorrisos cínicos, rindo daquela trama tão cruel e ardilosa. Era como se ela tivesse sido uma peça num jogo que ela jamais deveria ter participado. O contraste entre a imagem que todos tinham de Pedro e aquela realidade obscura que ela descobrira naquele instante era insuportável. Camila sentiu o coração apertar, a garganta fechar, mas no meio daquela tempestade de emoções, algo dentro dela começou a se acender. Uma chama tênue, porém forte, de indignação e coragem. Ela não seria a vítima silenciosa daquele espetáculo. Não seria a noiva enganada que permitiria que sua vida fosse destruída por um homem egoísta e desleal. Mesmo com a dor latejando em cada parte do corpo, Camila tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela não deixaria que aquela risada gelada fosse a última palavra daquele dia. Lágrimas começaram a escorrer silenciosamente, mas ela as enxugou rapidamente, secando as provas da sua vulnerabilidade. Era hora de agir, de virar o jogo, de mostrar a todos que ela era mais forte do que qualquer traição. Com um suspiro profundo, Camila olhou para o espelho uma última vez. Não era mais a noiva sonhadora de antes, mas uma mulher decidida, pronta para enfrentar a verdade e fazer justiça a si mesma. A risada de Pedro continuava a ecoar na mente dela. Mas agora, mais do que nunca, ela sabia que seu silêncio tinha chegado ao fim. Aquela voz que antes soava em tons de risada cruel, agora reverberava na mente de Camila como uma sentença irrefutável. Ela não apenas ouvira, mas sentira o peso da confissão de Pedro. Aquele homem que prometera amor eterno, que jurara estar ao seu lado para sempre, acabara de revelar o que realmente sentia. Ou melhor, o que não sentia. Pedro não a amava, nunca a amara. Enquanto as palavras dele ecoavam, Camila sentiu como se uma tempestade a atravessasse por completo. Cada trovão, uma punhalada no coração. Eu não amo você de verdade, ele dissera, como se fosse um fato banal, uma mera estratégia. Ela, que por tanto tempo acreditara naquele amor, agora via-se diante da frieza de um cálculo. Pedro estava se casando por interesse, guiado por um desejo de poder e dinheiro, e não por sentimentos sinceros. A confissão foi feita com uma naturalidade que congelou o tempo. Ele falava aos seus amigos como quem compartilha um segredo sujo, sem remorso, sem sequer imaginar o estrago que aquelas palavras causariam. Cada sílaba carregava um desprezo cruel, um egoísmo que deixou Camila sem chão. Ela recordou as inúmeras vezes em que defendera Pedro diante de críticas e dúvidas dos outros. Sempre a apoiara, acreditando no melhor dele, confiando que seu amor era verdadeiro. Agora, aquelas lembranças se tornavam amargas, como espinhos cravados no peito. Camila se perguntava como não tivera percebido antes os sinais, como fora enganada tão profundamente. Mas no meio da dor, algo começou a se firmar dentro dela. Uma determinação feroz de não ser a vítima daquele golpe. A confissão, apesar de devastadora, era também a sua verdade para libertar-se. Pedro podia até tentar controlar tudo, mas ela não permitiria que ele dominasse sua vida e seus sonhos. Com as mãos trêmulas, Camila apertou os dedos contra a porta, como se buscasse apoio para manter-se firme. Ela sabia que aquela revelação,
precisava ser enfrentada, que o silêncio seria cúmplice daquela traição. Era hora de agir, de mostrar que seu valor não dependia do amor falso de um homem. Enquanto a maquiagem começava a borrar discretamente, Camila sentiu que sua força interior crescia, alimentada pela dor e pela raiva justa. Ela estava prestes a entrar numa batalha não só para proteger seu patrimônio, mas para defender seu próprio coração e dignidade. Aquele momento marcava o fim da inocência e o início de uma guerra silenciosa. Pedro poderia ter suas armas, mentiras, traições, interesses, mas Camila teria a coragem, a inteligência e a vontade de lutar por si mesma. Com os olhos marejados, ela respirou fundo e se preparou para o que viria a seguir. A confissão de Pedro não era apenas uma verdade cruel. Era o estopim para a transformação de Camila em uma mulher forte, que não aceitaria ser enganada nem humilhada. Pedro continuava ali, naquele tom frio e calculista, revelando aos seus amigos os planos que há tempos vinha arquitetando nos bastidores daquela união. Para ele, o casamento não passava de um jogo estratégico, uma oportunidade dourada para conquistar os bens da família Alves, para controlar o império financeiro que havia sido construído com tanto esforço pelos pais de Camila. Camila, escondida no quarto, sentia cada palavra de Pedro como um punhal cravado no peito. Ele falava com uma precisão cirúrgica, detalhando o plano com uma frieza aterradora. Depois do casamento, ele pretendia assumir o controle das finanças, manipular a família e garantir que toda a fortuna passasse para suas mãos. Não importava o preço que teria que pagar ou a destruição que causaria. O golpe era muito mais do que uma simples traição de amor. Era um ataque contra tudo o que Camila e sua família representavam. Ele tratava o relacionamento como uma peça de xadrez, e ela, a noiva traída, era simplesmente uma jogada em seu tabuleiro, uma figura descartável que poderia ser usada e descartada conforme sua conveniência. A voz de Pedro soava firme, convencida, e ele ria junto com os padrinhos, celebrando o plano que acreditava ser infalível. Para eles, aquela era a vitória perfeita. Camila, a herdeira, seria presa num casamento que seria a sentença final para o controle da fortuna. Camila sentiu uma onda de raiva subir em seu peito, misturada com um desejo ardente de justiça. Ela sabia que não poderia permitir que aquela trama se consumasse. Aquele era o momento de reagir, de transformar a dor em força e agir para virar o jogo. Enquanto as risadas ecoavam do lado de fora, dentro dela crescia a convicção de que seria ela quem terminaria aquele dia como vencedora. Não Pedro, não os cúmplices que riam daquele golpe sujo. Com a mente acelerada, Camila começou a planejar sua estratégia. Não seria uma noiva fugindo com o coração partido, mas uma mulher que exporia a verdade na frente de todos, que mostraria a máscara daquele homem para que ninguém mais fosse enganado. Ela respirou fundo, enxugou as lágrimas que ainda teimavam em escapar. E olhou para o espelho, encarando o reflexo daquela mulher que, apesar de tudo, estava pronta para lutar. O vestido branco ainda esperava por ela, símbolo da inocência que agora seria transformada em coragem e determinação. O plano de Pedro não sairia impune. Camila sabia que a verdade era sua maior arma. E naquele dia, ela a usaria para desarmar o traidor diante de todos. Ao ouvir aquelas palavras traiçoeiras e ver claramente o plano cruel que Pedro havia arquitetado, o mundo de Camila pareceu desmoronar em um instante. O coração, que até então pulsava cheio de esperança e amor, agora se partia em pedaços invisíveis, espalhados por todo o quarto onde ela se refugiava. Cada batida do peito doía como uma facada silenciosa, uma dor que só ela podia sentir. Ela recuou alguns passos, como se tentasse fugir daquele golpe invisível, mas não havia para onde ir. A realidade cruel se apresentava à sua frente com toda a intensidade, e ela precisava enfrentá-la, mesmo que cada fibra do seu ser implorasse para fugir, para chorar, para se esconder.
As lágrimas, que por um momento ela tentou conter com toda a força, começaram a escorrer lentamente pelos seus olhos, deslizando pelo rosto cuidadosamente maquiado. Camila apertou as pálpebras para impedir que a vulnerabilidade fosse revelada, pois sabia que não podia ser vista assim, não naquele dia, não diante de todos que a admiravam e confiavam nela. Ela sentiu a garganta apertar, o nó na voz, que impedia qualquer som de sair. A vontade era de gritar, de soltar toda a dor que a consumia, mas ao invés disso, ela respirou fundo e segurou o choro com uma força que poucos conheciam. Era como se uma voz interior sussurrasse: "Você é mais forte do que isso. Não pode deixar que ele te destrua." Camila pensava na família, nos amigos, na festa que estava prestes a começar. Imaginava os olhares esperançosos de todos os convidados e sentia uma mistura de tristeza e revolta por saber que eles ainda estavam alheios à verdade. Ela não podia decepcioná-los, não podia deixar que aquele dia fosse manchado pela mentira de Pedro. As memórias dos momentos bons com ele se misturavam às recentes revelações. Lembrava do primeiro beijo, do sorriso tímido dele, das promessas sussurradas ao pé do ouvido, dos planos feitos juntos para o futuro. Cada lembrança parecia uma faca girando lentamente dentro do peito, um lembrete cruel do quanto ela foi enganada. Mas junto com a dor, vinha uma centelha de coragem. Camila sabia que aquela ferida era profunda, mas não seria definitiva. Ela não era a noiva ingênua que apenas sofria. Era uma mulher que iria lutar, que iria se reerguer. O espelho refletia uma imagem que, apesar da tristeza, começava a revelar a transformação. O rosto ainda molhado pelas lágrimas escondidas, agora mostrava também a determinação que crescia a cada segundo. Camila se aproximou da janela e olhou para o jardim onde a cerimônia iria acontecer em poucas horas. O cenário perfeito, a promessa de um dia feliz, tudo isso parecia agora distante e irreal. Mas naquele momento, ela fez uma promessa silenciosa para si mesma. Não importa o que viesse a seguir, ela não deixaria que aquele coração partido definisse sua história. A jovem noiva respirou fundo, limpou o rosto e se preparou para continuar. Afinal, aquele era o seu grande dia, e ela iria enfrentá-lo de cabeça erguida, mesmo que a alma ainda estivesse ferida. Sentada à beira da cama, Camila fechou os olhos por um momento, tentando buscar forças dentro de si. Mas o que veio com mais intensidade foram as lembranças. Aquelas memórias que, até pouco tempo atrás, enchiam seu coração de esperança e amor e que agora pareciam relembrar uma traição profunda. Ela se lembrou das vezes em que, diante de críticas feitas a Pedro, ela sempre o defendeu com unhas e dentes. Amigos, familiares e até colegas questionavam suas intenções, apontavam atitudes que não pareciam sinceras. Mas Camila sempre tinha uma resposta pronta, um argumento apaixonado, acreditando piamente que ele era um homem digno de confiança e capaz de amá-la verdadeiramente. Recordou as inúmeras ocasiões em que fora alvo de comentários maldosos, daqueles que viam seu relacionamento como uma farsa ou um jogo de interesses. Nesses momentos, ela fechava os ouvidos para as vozes negativas, preferindo confiar no sentimento que crescia dentro dela. Pensava que o amor verdadeiro superaria qualquer dúvida. Lembrou-se das noites em que, ao lado de Pedro, sentiu-se feliz e segura, imaginando um futuro repleto de planos e sonhos compartilhados. Cada sorriso dele, cada gesto carinhoso, estava gravado na sua memória como um tesouro precioso, agora corroído pelo veneno da mentira. Mas, ao mesmo tempo, essas lembranças começaram a se misturar com dúvidas que antes ela rejeitava. Pequenos sinais que passaram despercebidos, a falta de sinceridade em algumas conversas, os olhares evasivos, os silêncios estranhos, tudo ganhava um novo significado.
um peso amargo que fazia o peito doer. Camila se perguntou por que não tivera a coragem de encarar a verdade antes, por que se permitira acreditar em um conto de fadas que nunca existiu. O sentimento de traição misturava-se à decepção consigo mesma, como se tivesse sido cúmplice, mesmo sem querer, daquela farsa. Mas no meio desse turbilhão de emoções, uma faísca de sabedoria começou a iluminar sua mente. Ela entendeu que, apesar de todas as ilusões, aquela dor era também um sinal, um chamado para que ela se reencontrasse, para que recomeçasse sua vida sem depender de mentiras ou falsas promessas. Com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, Camila fez um voto a si mesma. Não deixaria que essas lembranças amargas a destruíssem. Elas seriam o combustível para sua transformação, a força que a impulsionaria para frente, para um futuro onde ela fosse protagonista da própria história. Ela respirou fundo, sentindo a mistura de tristeza e determinação que pulsava dentro do peito. Sabia que o caminho à frente seria difícil, mas também sabia que, finalmente, estava pronta para enfrentá-lo. Naquele instante exato, quando as lembranças amargas ainda mordiam seu coração e a dor parecia quase insuportável, algo dentro de Camila se firmou de forma rápida e inabalável. Uma decisão clara, urgente, que vinha como um raio, iluminando a escuridão que a envolvia. Ela não fugiria. Não naquele dia, não daquela casa, não daquele momento que havia sonhado por tanto tempo. A tristeza e o choque tentavam derrubá-la, mas uma força nova, feroz, tomou conta de seu ser. Não permitiria que a traição de Pedro fosse o fim da sua história, muito menos o que definisse seu destino. Camila sentiu o coração pulsar com mais intensidade, uma chama de coragem acendendo-se dentro dela. Aquele casamento que parecia condenado a ser uma farsa poderia ser transformado. Ela poderia usar aquele instante para virar o jogo, para mostrar a todos que, mesmo traída, era mais forte, mais sábia e mais valente do que qualquer um imaginava. Lágrimas ainda tentavam brotar, mas ela as conteve com um suspiro profundo, olhando para o espelho com olhos que já não eram de uma noiva ingênua, mas de uma mulher decidida a enfrentar a verdade de frente. Aquele era o seu grande dia, não para ser vítima, mas para ser vencedora. O silêncio do quarto parecia se encher de possibilidades. Camila percebeu que, apesar da dor, estava no controle. Ela tinha escolhas. Podia permitir que Pedro destruísse seus sonhos ou podia reagir com inteligência e coragem e reconstruir seu próprio caminho. A decisão foi instantânea. Não haveria fuga. Não haveria desistência. Ela permaneceria ali, presente, firme, para mostrar que a força verdadeira vinha da verdade e da coragem de enfrentá-la. Com um passo decidido, Camila se levantou da cadeira, sentindo a leveza que a decisão lhe trazia. Era como se, naquele momento, uma nova Camila surgisse, uma mulher que, mesmo com o coração partido, sabia que podia transformar dor em poder. Ela sabia que os minutos seguintes seriam cruciais. Cada movimento, cada palavra precisaria ser pensado, mas o fogo da determinação já queimava forte demais para ser apagado. E assim, naquele instante de silêncio e luz tênue, Camila fez a promessa a si mesma. Aquele dia não terminaria com lágrimas silenciosas ou vitimização, mas com a certeza de que ela sairia dali mais forte e livre do que jamais imaginara. Trancada no quarto, Camila sentou-se à beira da cama, o vestido branco ainda guardado, como um símbolo silencioso do sonho que começava a ruir. Ela respirou fundo, tentando organizar a tempestade que fervilhava em sua mente. Tudo estava acontecendo rápido demais, mas ela sabia que precisava agir. E agir agora. Enquanto o coração ainda disparava, uma clareza começou a tomar conta dela. Era hora de pensar com frieza, de planejar cada passo com inteligência. A dor da traição não podia nublar seu raciocínio. Pelo contrário,
deveria ser o combustível para sua estratégia. Camila puxou seu celular do bolso, mas hesitou antes de ligar para alguém. Sabia que não podia agir sozinha, não naquele momento tão delicado. Precisava de ajuda, de alguém em quem pudesse confiar plenamente. Enquanto a maquiagem começava a borrar, ela levantou-se e caminhou até a janela, olhando para o jardim, onde os convidados já começavam a se acomodar. Naquele instante, ela se deu conta de que o dia, apesar da traição, ainda não estava perdido. Ainda havia uma chance de reescrever a história, e ela estava decidida a aproveitar essa chance com toda a sua força. Com dedos firmes, começou a anotar mentalmente um plano. Primeiro, manter a calma e a aparência perfeita para não levantar suspeitas. Depois, buscar aliados discretos que pudessem ajudar a expor a verdade no momento certo. Ela sabia que precisava ser rápida e precisa, pois a festa estava prestes a começar, e o jogo, mesmo que silencioso, já havia começado. Cada detalhe importava: o timing da revelação, a forma como as pessoas receberiam a notícia, a necessidade de provas irrefutáveis para que ninguém duvidasse da veracidade da traição. Camila sentiu a responsabilidade enorme sobre seus ombros, mas também uma força interior que não sabia que possuía. Ela respirou fundo mais uma vez, ajeitou o cabelo no espelho e, com um olhar firme, decidiu que aquele plano seria a sua arma para transformar o dia da decepção no dia da sua vitória. Um plano que exigiria coragem, paciência e inteligência, mas que faria justiça à verdade. Naquele momento, Camila não era mais apenas uma noiva traída. Era uma mulher que se preparava para escrever seu próprio destino e para mostrar a todos que a força verdadeira nasce da coragem de enfrentar a dor de frente. Ainda trancada no quarto, com o coração acelerado e a mente a mil, Camila sentiu que não podia mais carregar aquele segredo sozinha. Precisava dividir o peso, precisava de uma aliada. Alguém que estivesse pronta para apoiá-la sem julgamentos, que pudesse ajudá-la a pensar com clareza e agir com estratégia. E essa pessoa era Lara, sua melhor amiga desde a infância, sua confidente, aquela que conhecia seus medos, suas forças e seus sonhos. Com mãos ligeiramente trêmulas, ela pegou o celular e digitou rapidamente o número de Lara, sentindo o nó da ansiedade apertar a garganta. O toque parecia ecoar em seus ouvidos como um tambor ritmado, cada segundo que passava aumentando a tensão no peito. Finalmente, a voz doce e acolhedora de Lara atendeu do outro lado da linha, trazendo um pequeno alívio. "Lara, sou eu. Preciso muito falar com você. É urgente." Camila sussurrou, tentando controlar o tremor na voz para não entregar o turbilhão de emoções que sentia. Do outro lado, Lara percebeu imediatamente que algo estava errado. "O que aconteceu, Camila? Você está bem?" Camila engoliu em seco, sentindo as lágrimas quererem escapar, mas se segurou. "Eu descobri algo muito grave sobre o Pedro. Ele não me ama, Lara. Ele está se casando comigo só por interesse. E pior, ele tem um plano para controlar toda a nossa fortuna depois do casamento." Lara ficou em silêncio por um momento, processando a revelação. "Meu Deus, Camila, você tem certeza disso? Isso é sério?" "Mais do que eu poderia imaginar. Eu ouvi tudo, Lara. Ele estava falando com os padrinhos, rindo, contando os planos. Eu preciso da sua ajuda para expor ele antes que seja tarde demais." A voz da amiga mudou, carregada de solidariedade e urgência. "Calma, eu estou aqui. Vamos bolar um plano. Você não vai passar por isso sozinha." Enquanto conversavam, Camila sentia um alívio enorme por ter alguém ao seu lado, alguém que não a julgaria, mas que a fortaleceria. Juntas, começaram a traçar a estratégia para que a verdade viesse à tona na frente de todos, de forma segura e irrefutável. Lara sugeriu usar o DJ e o cerimonialista como cúmplices, para que, no momento certo,
Camila pudesse ter toda a atenção do salão para fazer sua revelação. Camila, por sua vez, pensava em usar uma gravação do áudio que captara sem querer, a prova irrefutável que ninguém poderia contestar. A conversa, cheia de detalhes e planos, durou minutos que pareceram horas. Cada palavra era um passo a mais, rumo à justiça e à vitória. Camila sentia que, apesar do turbilhão de emoções, finalmente estava tomando o controle da situação. Quando desligaram, ela sabia que não estava mais sozinha. Lara seria sua aliada, sua parceira nessa batalha, silenciosa que se aproximava. Com o plano traçado e a coragem renovada, Camila sentiu-se pronta para enfrentar o que viesse, para transformar aquele dia de dor em um marco de força e verdade. Depois daquela ligação que acendeu uma chama de esperança, Camila sentia o peso da responsabilidade, mas também a força de saber que não estava sozinha. Lara, sua amiga fiel, havia se tornado seu braço direito, a parceira que ela precisava para enfrentar a traição de Pedro e dar um fim àquela farsa. Poucas horas antes da cerimônia, Lara chegou discretamente à mansão, com um olhar decidido e um sorriso de apoio. Camila a recebeu com um abraço apertado, um alívio que transbordava de emoções contidas por tanto tempo. Elas sabiam que não havia tempo a perder. Sentadas no quarto, em meio ao véu, flores e o vestido pendurado, as duas começaram a montar o plano final. Lara, sempre prática e inteligente, fez uma análise rápida e direta. Temos que expor ele de maneira que ninguém possa duvidar, que ninguém consiga fingir surpresa. E temos que garantir que a festa pare, que todos os olhares estejam em você no momento certo. Camila concordou, sentindo a adrenalina subir. Tenho o áudio da conversa. Ele fala tudo sem esconder nada. Se eu conseguir reproduzir isso na frente de todos, não vai ter como negar. Lara sorriu satisfeita. Ótimo. Eu vou falar com o DJ e o cerimonialista. Eles precisam estar prontos para te dar a palavra no momento exato, sem levantar suspeitas. Você vai precisar parecer calma, radiante, para ninguém imaginar o que está por vir. Camila respirou fundo, tentando controlar o turbilhão de emoções que sentia. A ideia de fingir estar feliz, enquanto seu coração se despedaçava, parecia quase impossível, mas era a chave para que o plano funcionasse. E se ele tentar interromper? Camila perguntou, preocupada. Não se preocupe. Eu vou ficar de olho nele. E se precisar, podemos contar com alguns padrinhos que não estão no esquema dele. Eles vão ajudar a segurar a situação, respondeu Lara, confiante. Com o plano traçado, as duas selaram o acordo com um aperto de mãos firme, uma promessa silenciosa de que estariam juntas até o fim, enfrentando qualquer desafio. Era a aliança que Camila precisava para transformar seu sofrimento em força, sua dor em justiça. Enquanto Lara se preparava para agir nos bastidores, Camila voltou a se arrumar, assumindo a máscara de noiva radiante, pronta para entrar em cena e dar início à reviravolta que mudaria o destino daquela cerimônia para sempre. Camila reapareceu no salão principal com um sorriso impecável, como se nada tivesse acontecido. Seu rosto estava perfeitamente maquiado. Os olhos brilhavam com um leve toque de alegria, pelo menos para quem a observasse de longe. Por dentro, no entanto, seu coração pulsava uma tempestade silenciosa, um turbilhão de emoções que ela escondia atrás daquela máscara cuidadosamente construída. Ela sabia que precisava fingir estar radiante, que não podia deixar transparecer a dúvida, o medo ou a tristeza que ameaçavam dominá-la. Cada movimento era calculado, cada gesto ensaiado, para manter a aparência da noiva feliz e confiante. Era um ato de sobrevivência, uma performance necessária para que o plano elaborado com Lara pudesse funcionar. Enquanto caminhava pelo corredor, cumprimentando familiares e amigos, Camila sentia olhares curiosos e elogios pelo seu brilho. Mas tudo que ela conseguia ouvir eram os ecos daquela conversa que mudara tudo. A risada gelada de Pedro, as palavras cruéis sobre o golpe,
O plano cruel para tomar sua fortuna. Ela forçava um sorriso quando cumprimentava os convidados, apertava mãos com delicadeza e recebia abraços apertados. Mas por dentro, sua mente corria a mil, revisando o plano, antecipando cada passo do que estava por vir. Lara, discretamente, estava perto, observando cada detalhe, pronta para agir no momento certo. Camila sentia o apoio da amiga como um escudo invisível, uma força que a ajudava a manter a calma e a compostura. O vestido branco, com seus detalhes delicados, parecia agora mais pesado, como se carregasse junto a responsabilidade daquela grande reviravolta. Cada passo dado por Camila era uma declaração silenciosa de resistência e coragem. Ela sabia que o sorriso que exibiria durante a cerimônia não era sincero. Era a armadura que usaria para proteger seu coração e preparar o terreno para a verdade que seria revelada. Um sorriso forçado, sim, mas também um sorriso de quem não desistiria, de quem estava pronta para vencer aquela batalha. Com o olhar firme, Camila seguiu para o altar, sentindo o peso do momento, mas também a determinação que crescia dentro dela. O grande dia tinha começado, e agora seria também o dia da sua vitória. Nos bastidores da festa, enquanto os convidados se acomodavam e a música suave preenchia o salão, Lara agia com a precisão de uma estrategista experiente. Com passos silenciosos, ela se aproximou do DJ, que estava concentrado em sua mesa de som, ajustando os equipamentos para o início da cerimônia. Com um leve aceno e um sussurro, Lara explicou rapidamente a situação delicada, transmitindo a urgência do momento e o plano para a grande revelação. O DJ, surpreso, mas compreendendo a gravidade do que estava por trás daquela movimentação, concordou em seguir as instruções dela. Ela pediu que mantivesse a música ambiente até que Camila pedisse a palavra, momento em que a trilha sonora deveria silenciar, preparando o palco para o impacto do discurso inesperado. A comunicação era rápida, mas precisa, pois o timing seria tudo para que a verdade chegasse a todos, sem interrupções. Em seguida, Lara buscou o cerimonialista, um homem experiente que comandava a organização da cerimônia com eficiência. Com discrição, ela explicou o plano, ressaltando a importância de garantir que Camila tivesse o microfone na hora certa, sem que Pedro ou seus cúmplices pudessem impedir. O cerimonialista, embora surpreso pela situação, mostrou-se solidário e compreensivo. Ele garantiu que faria tudo para assegurar que o momento ocorresse sem contratempos, ciente da seriedade do que estava por trás daquela decisão. Além disso, Lara organizou discretamente o apoio de alguns padrinhos que não estavam envolvidos no esquema de Pedro, preparando-os para agir caso fosse necessário intervir, garantindo a segurança de Camila durante o evento. Enquanto isso, Camila se preparava emocionalmente, respirando fundo e concentrando-se para manter a calma e a postura de noiva radiante, mesmo com o coração pesado pela traição. A tensão nos bastidores crescia a cada instante, mas também crescia a certeza de que a verdade estava prestes a ser revelada, e com ela, a justiça e a libertação de Camila. O salão estava em silêncio, repleto de expectativas. As luzes, suavemente ajustadas, criavam um ambiente encantador, enquanto os convidados se acomodavam em suas cadeiras, ansiosos para testemunhar a união de Camila e Pedro. As flores delicadas decoravam o espaço, espalhando um perfume doce que contrastava com a tensão invisível que Camila carregava em seu peito. O som suave de violinos iniciou a trilha sonora da cerimônia, e todos os olhares se voltaram para a porta principal. O coração de Camila batia forte, misturando o nervosismo natural de uma noiva com a determinação que agora guiava seus passos. Ela entrou com um vestido deslumbrante, feito sob medida, que parecia flutuar enquanto ela caminhava pelo corredor central. O véu caía delicadamente sobre seus ombros, emoldurando seu rosto com uma aura de delicadeza e beleza. O sorriso que estampava seu rosto era perfeito, impecável e calculado.
uma máscara para esconder a tempestade que se agitava por dentro. Os convidados se levantaram, encantados com a visão da noiva, e sussurros de admiração percorreram o salão. Amigos e familiares trocavam olhares emocionados, muitos já se enxugando discretamente, tocados pela atmosfera romântica do momento. Pedro estava no altar, vestido com seu terno impecável, ostentando um sorriso confiante, alheio ao plano que se desenrolava silenciosamente contra ele. Seus olhos brilhavam de orgulho, seguro de que aquele dia marcaria uma nova fase em sua vida, embora ignorasse completamente a tempestade que estava por vir. Enquanto Camila avançava, seus olhos cruzaram com os dele por um breve instante. Ela manteve a expressão serena, mas em seu interior havia um fogo ardente, uma promessa silenciosa de que aquilo não terminaria como Pedro imaginava. O som dos violinos começou a diminuir, dando lugar à voz do celebrante que se preparava para iniciar a cerimônia. A magia do momento parecia envolver todos os presentes, enquanto Camila se posicionava diante do altar, pronta para dar início à parte mais importante daquele dia. Cada passo, cada suspiro, cada olhar estava carregado de significado. O casamento havia começado, mas para Camila era também o início da sua luta, da sua reviravolta e da sua vitória. Pedro estava no altar com a postura ereta e um sorriso confiante que parecia iluminar todo o salão. Para ele, aquele momento era a coroação de seus planos, a realização de uma vitória pessoal cuidadosamente arquitetada. Seus olhos brilhavam com a segurança de quem acredita que tudo está sob seu controle, que não há obstáculo capaz de barrar seu caminho. Enquanto observava Camila caminhar em sua direção, seu olhar era cheio de orgulho, quase arrogante. Ele via nela a noiva perfeita, a parceira ideal para concretizar o golpe que planejara. Mal sabia ele que aquele brilho de confiança estava prestes a ser ofuscado pela verdade que estava prestes a explodir. Pedro mantinha o semblante calmo, mas havia um brilho frio em seus olhos, uma expressão que poucos poderiam notar, a de um homem que esconde segredos obscuros atrás de sua máscara de gentileza. Ele parecia alheio à tempestade silenciosa que crescia ao seu redor, à conspiração que se formava para derrubá-lo. Os convidados acompanhavam o momento com expectativa, muitos emocionados, outros sorrindo ao imaginar o futuro feliz do casal. Mas o olhar de Pedro, fixo em Camila, era carregado de uma confiança quase desdenhosa, como se dissesse silenciosamente: "Eu ganho este jogo." No entanto, Camila, do outro lado, observava cada movimento dele, cada gesto, com olhos atentos e mente aguçada. Ela sabia o que estava por trás daquele sorriso. Conhecia os planos secretos, a traição escondida sob a fachada de amor. O olhar dele se cruzou por um instante mais longo, uma troca silenciosa carregada de significados. Pedro via uma noiva radiante. Camila via uma farsa prestes a ser desmascarada. Enquanto a cerimônia se aproximava do momento crucial, o contraste entre aquele olhar confiante e a determinação silenciosa de Camila criava uma tensão palpável no ar. Uma tensão que todos, mesmo que inconscientes, podiam sentir. Aquela era a calmaria antes da tempestade. O ambiente ficou em silêncio, enquanto o celebrante se posicionava diante dos convidados. Um homem de voz serena e postura respeitosa, ele começava a cerimônia com um discurso cuidadosamente escolhido para encantar e emocionar a todos. "Queridos familiares e amigos", começou ele, olhando para o casal e depois para a plateia. "Estamos reunidos aqui hoje para celebrar a união de duas pessoas que decidiram compartilhar suas vidas, seus sonhos e seus caminhos." Sua voz fluía com naturalidade, tecendo palavras sobre amor, confiança, respeito e companheirismo. Ele falou da importância da sinceridade e da parceria verdadeira. Um discurso que tocava o coração dos presentes, que escutavam atentos, imersos naquela atmosfera mágica. O celebrante destacou que o casamento é muito mais do que uma festa
ou uma formalidade. É um compromisso profundo, um pacto de lealdade que exige entrega e verdade. Falou sobre o poder do amor para transformar, para fortalecer e para construir uma vida em conjunto, baseada em pilares sólidos. Enquanto as palavras ecoavam pelo salão, Camila sentia um misto de emoções. As palavras do celebrante reforçavam tudo o que ela desejava para si. Um amor verdadeiro, leal, que fosse além das aparências. Aquela era a verdade que Pedro havia traído. Pedro, por sua vez, mantinha o sorriso ensaiado, absorvendo as palavras como um ator que conhece seu papel, mas cuja alma estava distante da mensagem. A cena era perfeita, mas Camila sabia que tudo era uma ilusão que logo seria desfeita. O clima carregava uma mistura de esperança e suspense. Todos aguardavam o momento dos votos, aquele instante onde os noivos fariam promessas que, em teoria, selariam seu compromisso para a vida toda. E foi nesse instante, quando a expectativa pairava no ar, que Camila tomou uma decisão inesperada que mudaria para sempre o rumo daquela cerimônia. O silêncio no salão era absoluto. A atenção de todos completamente voltada para o celebrante, que preparava-se para conduzir a troca de votos. Os convidados seguravam o fôlego, esperando o momento mágico em que o casal expressaria suas promessas de amor e fidelidade. De repente, Camila ergueu a mão, um gesto delicado, mas firme, que quebrou o ritmo previsto da cerimônia. A surpresa foi imediata. Os olhares se voltaram para ela, entre a admiração pela coragem e a curiosidade pelo que estava por vir. Com um sorriso calmo, que contrastava com o turbilhão de emoções que sentia, Camila pegou o microfone que lhe foi entregue, sentindo o peso do momento em suas mãos. Sua voz, ao princípio suave, ganhou força e clareza enquanto falava. Antes de prosseguirmos com os votos, gostaria de dizer algumas palavras. A sala ficou ainda mais silenciosa, o clima tenso e expectante. Todos os olhos estavam fixos nela, a noiva que naquele instante mostrava não só beleza, mas uma determinação quase palpável. Camila inspirou profundamente e começou seu discurso, escolhendo cuidadosamente cada palavra para causar impacto, para despertar a verdade que estava prestes a ser revelada. Ela falava sobre amor verdadeiro, lealdade e respeito, valores que, para ela, deveriam ser o alicerce de qualquer união. Amor verdadeiro, disse ela, olhando nos olhos de Pedro, é aquele que se baseia na confiança e no respeito mútuo. Não pode ser apenas uma fachada, uma mentira encoberta por palavras doces e promessas vazias. Sua voz ganhava ainda mais força, carregada de emoção e sinceridade. Cada frase parecia cortar o ar, despertando nos convidados uma mistura de surpresa e tensão. A cerimônia, que até então seguia o roteiro clássico e encantador, começava a se transformar em algo inesperado. Camila não era mais apenas a noiva perfeita. Ela estava prestes a mostrar a todos a verdadeira face daquele relacionamento. O microfone na mão era sua arma, sua voz a ferramenta para desmontar a farsa e expor a traição escondida atrás do sorriso de Pedro. A atmosfera no salão mudou completamente. O que antes era uma celebração tranquila, tornava-se o palco de uma reviravolta que ninguém poderia prever. Camila respirou fundo, sentindo o peso de todos os olhares fixos nela. O silêncio era ensurdecedor. Cada convidado prendia a respiração, antecipando as próximas palavras daquela noiva que, naquele momento, parecia uma verdadeira guerreira. Com voz firme e clara, ela começou seu discurso, falando sobre os valores que deveriam guiar um relacionamento verdadeiro: amor, lealdade, respeito e, acima de tudo, sinceridade. Amor verdadeiro, disse ela, olhando diretamente para Pedro. Não se constrói em cima de mentiras ou interesses ocultos. Não se mantém quando um dos lados esconde segredos e manipula o outro. A emoção pulsava em sua voz, que, apesar do nervosismo,
carregava uma convicção inabalável. Ela falava não só para Pedro, mas para todos ali, familiares, amigos, conhecidos, que estavam ali para celebrar o que acreditavam ser uma história de amor. Camila continuou, descrevendo o que é a verdadeira parceria entre duas pessoas, baseada em confiança mútua e transparência. Falou sobre a importância de ser verdadeiro consigo mesmo e com o outro, sobre o respeito que deve prevalecer mesmo diante das dificuldades. Enquanto falava, os olhares começaram a se voltar para Pedro, que mantinha uma expressão rígida, tentando controlar a situação, mas visivelmente desconfortável. A aura de confiança que exibia começou a ruir, dando lugar a uma sombra de incerteza. A noiva sabia que aquele era apenas o começo. As palavras eram preparatórias, o terreno que ela precisava para a grande revelação. Ela queria que todos entendessem o que significava amar de verdade antes de expor a mentira que Pedro havia construído. O clima no salão estava carregado, uma mistura de expectativa, surpresa e tensão crescente. Cada palavra de Camila era como uma lâmina afiada, cortando as máscaras e revelando a verdade oculta sob a superfície daquela cerimônia que se transformava em palco de justiça. Enquanto a voz de Camila ecoava pelo salão, cada palavra carregada de emoção e sinceridade, uma mudança sutil começou a tomar conta do ambiente. O que até então parecia uma declaração comum de amor se transformava lentamente em algo muito maior. Uma revelação pronta para explodir no silêncio tenso daqueles que assistiam. Com um olhar firme e decidido, Camila parou por um momento, encarando Pedro diretamente nos olhos. Ali, naquele instante, não havia mais a noiva sonhadora, mas uma mulher que se preparava para desmascarar uma mentira cuidadosamente construída. O tom de sua voz mudou, ganhando uma força cortante que calava qualquer tentativa de contestação. Mas não é apenas sobre amor e respeito que eu venho falar hoje, começou ela, fazendo uma pausa dramática. É sobre a verdade, uma verdade que muitos aqui ainda desconhecem. O silêncio no salão ficou pesado, como se o ar tivesse parado de circular. Os convidados se entreolharam, trocando expressões de surpresa e curiosidade, enquanto Pedro começava a demonstrar sinais de inquietação. Camila continuou, cada palavra escolhida para causar impacto e preparar o terreno para o que estava por vir. Eu ouvi coisas que não deveriam ser ditas em um momento tão sagrado, palavras que revelam a real face do homem que eu acreditava amar. Seus olhos nunca deixaram os de Pedro, que agora tentava disfarçar o desconforto com um sorriso forçado, mas sua expressão denunciava o pânico que crescia por dentro. Ela então deu um passo à frente, segurando o microfone com mais firmeza, e anunciou com voz clara: hoje não vou apenas prometer amor. Vou mostrar a todos aqui a verdade. A prova de que este casamento não é baseado em amor, mas em mentira e interesse. A tensão explodiu no salão. Os convidados sussurravam, alguns em choque, outros em expectativa, enquanto a atmosfera carregava o peso da iminente revelação. Camila estava pronta para virar o jogo, para que a justiça fosse feita e para que ninguém mais fosse enganado pela farsa que se escondia atrás daquele sorriso. O silêncio no salão tornou-se absoluto, como se todos os presentes prendessem a respiração, antecipando o que viria a seguir. Camila, firme e segura, pegou o celular que mantinha discretamente guardado em sua bolsa. Sua arma secreta para desmascarar Pedro diante de todos. Ela tocou na tela com dedos firmes, enquanto os olhares atentos se fixavam nela, aguardando o som que iria mudar o rumo daquele dia para sempre. O DJ, previamente avisado, desligou a música com um clique silencioso, ampliando o impacto do momento. Por favor, escutem com atenção, Camila pediu, a voz carregada de emoção contida. Esta é a gravação de uma conversa que tive, sem querer ouvir, onde Pedro confessa tudo o que planeja. O áudio começou a tocar,
e a voz de Pedro ecoou clara e fria pelo salão. Risadas, conversas sobre dinheiro, planos de controlar os bens da família, declarações de que ele não amava Camila de verdade. Palavras que chocaram profundamente a todos os presentes. Os rostos dos convidados mudaram instantaneamente. Muitos cobriram a boca com as mãos, outros arregalaram os olhos em incredulidade. As palavras de Pedro, antes ocultas, agora estavam expostas para o mundo. Camila sentiu o peso do momento, mas também a leveza de quem finalmente entrega a verdade às mãos do destino. A prova irrefutável não deixava espaço para dúvidas ou desculpas. Era o fim da farsa. Pedro, completamente desestabilizado, tentou interromper, balbuciando alguma justificativa, mas a gravação continuava firme e implacável, desfazendo cada palavra dele com clareza cristalina. O silêncio tomou conta do salão novamente, pesado e carregado de julgamento. Todos olhavam para Pedro, que estava pálido, sem saber como reagir diante da humilhação pública. Camila manteve o olhar firme, consciente de que aquele era o momento decisivo. A verdade exposta, o jogo virado, a vitória ao alcance. O silêncio, que se seguiu à reprodução da gravação, foi pesado e avassalador. Por um instante parecia que o tempo havia congelado no salão, como se ninguém ousasse respirar ou processar o impacto daquela revelação brutal. Os convidados estavam em choque, rostos pálidos, bocas entreabertas, olhos arregalados que refletiam incredulidade e tristeza. Amigos, familiares, até desconhecidos, todos lutavam para assimilar a verdade que acabara de ser escancarada diante de seus olhos. Sussurros nervosos começaram a se espalhar como fogo, enchendo o espaço com murmúrios de surpresa e indignação. Alguns convidados se entreolhavam, trocando olhares cheios de dúvidas e questionamentos. Como Pedro poderia ter sido tão falso? Como ele havia enganado todos por tanto tempo? O clima no salão mudou drasticamente. O que antes era uma celebração alegre agora se transformara em um palco de vergonha e desapontamento. As expressões antes sorridentes se tornaram sérias, e os sorrisos sumiram, substituídos por olhares de reprovação e solidariedade para com Camila. Muitos dos presentes começaram a enxugar discretamente as lágrimas, tocados pela coragem da noiva em expor uma situação tão dolorosa em público. Outros, em choque, tentavam encontrar explicações, mas a gravidade da situação não deixava espaço para dúvidas. Camila sentiu uma mistura de alívio e tristeza enquanto observava. A reação das pessoas que amava e respeitava era o reconhecimento da verdade e também o início da transformação que viria a seguir. Pedro, por sua vez, parecia cada vez mais acuado, tentando desesperadamente pensar em uma forma de se defender, mas a força da prova falava mais alto. Festa, que deveria ser o marco de um novo começo, agora se tornava o cenário do desmoronar de uma mentira. O impacto da gravação atingiu Pedro como um golpe violento, fazendo-o perder a compostura que havia mantido até então. Seus olhos, antes confiantes e altivos, agora refletiam puro desespero. A máscara de controle havia caído, revelando um homem vulnerável, encurralado pela verdade que ele mesmo entregara. Ele tentou interromper a reprodução do áudio, levantando as mãos em gesto de protesto, mas sua voz soou trêmula e fraca diante do silêncio pesado que dominava o salão. "Isso não é verdade. Vocês não entendem", balbuciou, tentando encontrar alguma justificativa para as palavras que todos acabaram de ouvir. Os convidados, porém, permaneciam em silêncio, alguns com expressões duras, outros com olhares de reprovação. A prova era clara demais, implacável e definitiva. Não havia espaço para negação ou desculpas. Pedro caminhou de um lado para o outro no altar, visivelmente nervoso, buscando em vão uma saída para aquela situação constrangedora e humilhante. Seu sorriso desmanchou-se, e sua postura ereta se curvou sob o peso da vergonha. Ele tentou recuperar o controle,
dirigindo-se aos convidados com uma voz instável. Eu posso explicar. Vocês precisam me ouvir. Mas as palavras soavam vazias, incapazes de apagar o estrago causado pela gravação. Alguns padrinhos, que até então se mantinham neutros, trocavam olhares preocupados, percebendo o quão grave era a situação. A confiança que tinham nele, se é que existia, havia sido destruída em questão de minutos. Pedro estava sozinho no centro do palco, rodeado por olhares acusadores e silêncio pesado. A festa que ele imaginava ser sua conquista transformara-se em seu maior pesadelo. Camila, por sua vez, mantinha-se firme e serena, observando cada reação, consciente de que sua coragem tinha dado frutos e que aquele era apenas o início de um novo capítulo. Não para Pedro, mas para ela. No exato momento em que o áudio terminou, o pai de Camila, um homem forte e imponente, levantou-se abruptamente de sua cadeira. Seu rosto estava tomado pela indignação e pelo orgulho ferido, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e tristeza. Como ousa? Sua voz soou firme e carregada de emoção, ecoando pelo salão. Você traiu a confiança da minha filha e de toda a nossa família. Ele caminhou em direção ao altar, não para confrontar Pedro com violência, mas para mostrar seu total desapreço pela mentira e pela traição. Sua postura era de quem defendia não apenas a filha, mas todos os valores que a família representava. Ao lado, a mãe de Camila não conseguia conter as lágrimas. Seu rosto delicado estava marcado pela dor da decepção, enquanto ela enxugava os olhos discretamente, tentando manter a compostura diante dos convidados. O silêncio e o choque da cena pesavam em seu coração. Outros familiares e amigos começaram a se manifestar em apoio a Camila, algumas mulheres com os olhos marejados de lágrimas, outras expressando palavras de incentivo e solidariedade. O sentimento de proteção à noiva tomava conta do ambiente. A atmosfera estava carregada de emoção, um misto de tristeza pela traição e admiração pela coragem de Camila em expor a verdade. Era um momento que unia a família em torno dela, mostrando que, apesar da dor, estavam juntos para enfrentarem a tempestade. Pedro, encarando a reação da família, viu seu plano ruir por completo. A autoridade e o respeito que ele imaginava ter evaporaram diante do apoio incondicional que Camila recebia. Naquele instante, ficou claro para todos que o verdadeiro laço que unia aquelas pessoas era o amor e a lealdade, não interesses mesquinhos ou falsidades. Camila sentiu uma onda de força crescer dentro de si ao ver sua família ao seu lado, pronta para protegê-la e apoiá-la na decisão que estava prestes a tomar. O silêncio ainda pairava pesado no salão quando Camila tomou a palavra. Novamente com a voz firme, porém carregada de emoção. Era o momento decisivo, o instante em que ela declararia o fim daquela história falsa e iniciaria o caminho para a sua liberdade. Senhoras e senhores, começou ela, olhando ao redor, captando cada olhar fixo nela. Hoje este casamento termina aqui. Não posso me unir a alguém que não me ama, que não respeita meus sentimentos e que planejou essa união apenas por interesses pessoais. Um murmúrio de surpresa percorreu o salão, mas Camila manteve-se serena, sentindo-se fortalecida pela verdade que havia revelado e pelo apoio crescente de amigos e familiares. Ela, então, devolveu o buquê de flores, símbolo da cerimônia que jamais se concretizaria. Com um gesto lento e cheio de significado, lançou o buquê para trás, para a multidão, como se dissesse a todos que estava abrindo mão de um sonho que se tornara uma prisão. Aqueles que estavam ao redor começaram a aplaudir, primeiro timidamente, depois com mais força, transformando aquele momento em uma celebração de coragem e verdade. O aplauso não era para o casamento, mas para a decisão de Camila de romper com a mentira e recomeçar. Pedro permaneceu imóvel, paralisado no altar, olhando para Camila com uma mistura de choque e impotência.
Seu mundo estava desabando diante de todos. Camila sentiu uma onda de alívio e orgulho, consciente de que, apesar da dor, havia tomado a decisão certa. Ali, diante de todos, ela se libertava de uma farsa que poderia ter destruído sua vida. Desfecho daquela cerimônia foi um marco, não apenas para ela, mas para todos que presenciaram o poder da verdade e da coragem. Com a decisão tomada e o aplauso crescente ecoando pelo salão, Camila deu os primeiros passos rumo à saída. Cada passo era uma afirmação de sua força e dignidade, um gesto silencioso que falava mais alto do que qualquer palavra. Os convidados emocionados começaram a se levantar, alguns aplaudindo de pé, outros enxugando lágrimas que não conseguiam mais conter. Muitos se aproximavam para oferecer abraços e palavras de apoio, reconhecendo a coragem daquela mulher que havia enfrentado uma traição tão dolorosa diante de todos. Câmeras amadoras já capturavam o momento, e celulares brilhavam no ar, registrando aquela saída que logo se tornaria viral. A energia do salão se transformava de tristeza para celebração, com alguns convidados gritando palavras de incentivo, como "Você é forte" e "Camila, estamos com você". Ela sentia o olhar de Pedro sobre si, carregado de ressentimento e surpresa, mas não havia mais espaço para ele em sua vida. Camila estava se afastando daquela história de mentira, pronta para reescrever seu próprio destino. No caminho para a porta, ela passou por amigos e familiares que a cercavam com carinho e solidariedade. O apoio era palpável, e isso fortalecia ainda mais sua determinação. Ao atravessar o umbral da saída, uma sensação de liberdade invadiu seu coração, um misto de alívio e esperança. Aquela saída não era apenas do salão, mas de uma prisão emocional que ela havia carregado por tanto tempo. O brilho nos olhos de Camila refletia a certeza de que, apesar das cicatrizes, ela sairia daquela experiência mais forte, mais sábia e pronta para um novo capítulo em sua vida. Aquele momento marcava o fim de um ciclo e o início de uma jornada de autoconhecimento, empoderamento e renascimento. Sozinho no altar, Pedro sentiu o peso esmagador da humilhação se abater sobre ele como uma tempestade implacável. A multidão que antes o aplaudia e o admirava, agora o observava com olhares de reprovação, choque e desprezo. Seu mundo, construído sobre mentiras e falsidades, desmoronava em questão de minutos. O silêncio absoluto que pairava no salão parecia ecoar dentro de sua mente, onde pensamentos confusos e arrependimentos conflitavam. Ele mal podia acreditar que tudo aquilo estava acontecendo, que sua farsa havia sido exposta da maneira mais pública possível. As lágrimas que ele tentava conter começaram a escapar, traçando sulcos pelo rosto pálido e desencantado. Sua respiração tornava-se pesada e irregular, cada suspiro carregado de dor e frustração. Pedro sentia-se vulnerável, despido da arrogância que o caracterizava. Ele se deixou cair lentamente sobre um dos bancos próximos ao altar, incapaz de sustentar sua postura diante da plateia. A imagem do homem confiante e seguro havia desaparecido, substituída por alguém quebrado e sozinho. Enquanto isso, Camila observava de longe, sentindo uma mistura de compaixão e alívio. Ela sabia que não havia mais espaço para ele em sua vida, mas mesmo assim via um homem derrotado, um reflexo do que a mentira e a traição podem causar. A cerimônia que deveria celebrar a união entre dois corações se transformara em um espetáculo de verdade e justiça, onde a sinceridade havia vencido a falsidade. Pedro permaneceu ali, imóvel, enquanto o mundo ao seu redor seguia em movimento, deixando para trás a sombra de um homem que perdeu tudo por sua própria arrogância. Já no carro, com as luzes da mansão ficando para trás, Camila e Lara finalmente puderam deixar escapar o peso que carregavam desde o início daquele dia turbulento. O silêncio dentro do veículo era confortável,
como o respiro profundo depois de um longo mergulho nas profundezas da incerteza. Lara quebrou o silêncio primeiro, soltando uma risada nervosa, quase aliviada. Você foi incrível, Camila. Não acredito que você fez aquilo. E deu tão certo. Camila sorriu, embora os olhos ainda estivessem marejados. Eu não podia mais continuar naquela mentira. Estava me destruindo por dentro. O ar no carro se encheu de uma energia leve, apesar do turbilhão que ainda reverberava em seus corações. Era um momento de vitória, mas também de reflexão profunda. Agora começa uma nova fase, disse Lara, segurando a mão de Camila com força. Você mostrou a todos o que é coragem de verdade. Camila assentiu, sentindo uma onda de gratidão pela amiga que esteve ao seu lado em cada passo, no segredo e no plano. Enquanto as ruas passavam pela janela, elas conversavam sobre o futuro, os desafios que viriam e os sonhos que Camila ainda queria realizar. Entre risos e lágrimas, sentiam que a dor do passado já não tinha mais poder sobre elas. Naquele instante, longe dos olhares e das câmeras, Camila encontrou paz, a certeza de que, apesar de tudo, ela estava no caminho certo. Uma mulher que venceu não apenas um homem, mas uma mentira que poderia ter consumido sua vida. E, ao lado, Lara era o símbolo daquela amizade verdadeira que a ajudara a transformar a dor em força. Mal haviam se passado algumas horas desde a cerimônia e o vídeo da revelação chocante já começava a se espalhar pelas redes sociais com uma velocidade impressionante. Em celulares, computadores e televisores, a história de Camila e Pedro ganhava proporções muito além do salão onde tudo aconteceu. No Instagram, TikTok, Twitter e Facebook, clipes curtos e mensagens emocionadas circulavam sem parar. Comentários de apoio a Camila enchiam as postagens, celebrando sua coragem e a decisão de não se submeter a uma vida de mentiras. Hashtags como A Justiça para Camila, Coragem de Mulher e Verdade Sempre Vence começaram a ser tendência, alcançando milhões de visualizações em questão de horas. Influenciadores e celebridades locais compartilharam o vídeo, aumentando ainda mais a repercussão e colocando a história no centro das conversas. Na televisão, programas matutinos comentavam o caso, destacando a força da mulher que ousou expor a farsa em um dos momentos mais importantes de sua vida. Em canais de notícias online, textos e entrevistas sobre empoderamento feminino e relacionamentos abusivos foram publicados, inspirados pela atitude de Camila. Entre mensagens de apoio, também surgiam críticas e discussões acaloradas, mas nada que diminuísse o impacto da verdade. A internet se transformava em um palco de solidariedade e reflexão, trazendo à tona debates sobre amor verdadeiro, confiança e respeito. Camila, por sua vez, acompanhava tudo com um misto de surpresa e gratidão. Ela sentia que sua dor havia se transformado em uma mensagem poderosa, capaz de tocar a vida de muitas pessoas que talvez passassem por situações semelhantes. Era o começo de uma nova fase, onde a coragem de uma mulher inspirava uma legião inteira a buscar a verdade e a dignidade em seus próprios relacionamentos. Nas horas seguintes à viralização do vídeo, as mensagens de apoio para Camila começaram a chegar em uma avalanche. Redes sociais se encheram de comentários encorajadores, de desconhecidos que, tocados pela coragem da noiva, expressavam solidariedade e admiração. Perfis anônimos, páginas dedicadas a empoderamento feminino e até celebridades locais e nacionais começaram a compartilhar palavras de incentivo. Você é um exemplo de força e dignidade. Não se deixe abater, Camila. Sua coragem inspira muitas mulheres. Frases assim apareciam repetidas em milhares de postagens. Mais do que simples palavras, o apoio se manifestava em ações. Grupos organizavam encontros para discutir relacionamentos abusivos, enquanto organizações de defesa da mulher enviavam convites para Camila participar de palestras e entrevistas, querendo dar voz à sua história.
No meio desse turbilhão, Camila recebia mensagens privadas de mulheres contando suas próprias histórias de traição, abuso e superação. Ela percebia que, ao expor sua dor, havia aberto uma porta para que outras mulheres também se sentissem encorajadas a lutar por respeito e verdade. Entre os comentários, familiares e amigos próximos mostravam orgulho e reafirmavam seu suporte incondicional. A conexão com pessoas reais que haviam se sensibilizado com sua história fortalecia ainda mais sua determinação. Camila sentia-se transformada. A dor do passado dava lugar a uma força renovada, impulsionada pelo carinho e pela solidariedade que recebia do mundo. Era o reconhecimento de que, ao se posicionar contra a mentira, ela havia se tornado um símbolo de resistência e esperança para muitas pessoas. Nos dias que se seguiram à exposição pública, o telefone de Camila não parava de tocar. Mensagens e ligações insistentes surgiam na tela, todas com o nome de Pedro estampado no visor. Ele tentava desesperadamente encontrar uma brecha para justificar suas ações e tentar reverter a situação que ele mesmo havia criado. A primeira ligação aconteceu numa tarde tranquila, quando Camila estava sozinha em casa. Ao atender, ouviu a voz tensa de Pedro, cheia de arrependimento superficial e desculpas ensaiadas. Camila, por favor, me escuta. Eu errei, mas não foi como você pensa. Podemos conversar? Mas a voz doce que respondia do outro lado da linha era firme e decidida. Pedro, eu ouvi tudo. Não existe conversa que apague a traição e o plano que você fez. Eu mereço respeito e não mentiras. As ligações continuaram, mas Camila optou por não atender. As mensagens, muitas, vezes longas e cheias de promessas vazias, eram ignoradas ou respondidas com um simples bloqueio. Ela sabia que abrir uma brecha seria abrir caminho para mais sofrimento. Os amigos próximos também alertavam para o risco de Pedro tentar manipular a situação, reforçando a importância de manter distância e seguir em frente, enquanto Pedro tentava desesperadamente reconquistar uma confiança que havia destruído. Camila se fortalecia na certeza de que sua decisão era a mais acertada. Cada tentativa de contato dele não passava de um eco vazio diante da sua firmeza. Ao invés de olhar para trás, ela voltava seu foco para o futuro. Um futuro livre de mentiras, cheio de possibilidades reais e de um amor genuíno que ainda estava por vir. Após toda a tempestade que vivenciara, Camila sentiu a necessidade urgente de se afastar do turbilhão de emoções, das redes sociais e dos olhares curiosos. Decidiu que uma viagem seria o melhor remédio para curar as feridas e reencontrar sua essência. Com uma mala leve e o coração carregado de esperança, ela partiu para um lugar tranquilo, longe da cidade, onde pudesse se reconectar consigo mesma. O destino escolhido foi uma pequena pousada à beira-mar, cercada por natureza e silêncio. Um convite para a reflexão e o renascimento. Nos primeiros dias, Camila caminhava pela praia todas as manhãs, sentindo o vento fresco no rosto e o som das ondas acalmando sua mente agitada. Ela permitiu-se chorar, sentir a dor, mas também deu espaço para o perdão e a aceitação. Entre longas conversas consigo mesma e momentos de meditação, ela foi encontrando novas perspectivas. Entendeu que aquele capítulo difícil de sua vida era apenas uma passagem, um aprendizado doloroso, mas necessário para que ela pudesse crescer. Na pousada, conheceu outras pessoas que também buscavam um recomeço, histórias de superação que a inspiravam e fortaleciam sua determinação. Sentia-se acolhida, parte de algo maior que ela mesma. Cada dia trazia um pouco mais de luz, e aos poucos, a força que parecia perdida retornava. Camila começou a planejar seus próximos passos, os sonhos que havia deixado de lado e as oportunidades que ainda estavam por vir. Ela sabia que a vida lhe oferecia uma chance única,
a de ser dona do seu destino, sem máscaras ou falsas promessas. A viagem não era apenas um descanso, mas um verdadeiro renascimento. Ao retornar da viagem, Camila sentia-se transformada. Não mais a jovem insegura que sonhava com um casamento perfeito, mas uma mulher renovada, consciente de seu valor e de sua força interior. O olhar que carregava agora era de determinação e confiança, uma luz que não podia ser apagada. Quando chegou à sua cidade, foi recebida com abraços calorosos e palavras de admiração. Familiares, amigos e até conhecidos que tinham acompanhado sua história pelas redes sociais vieram prestar apoio pessoalmente. Para muitos, ela havia se tornado um símbolo de coragem e resistência, um exemplo real de superação. Em eventos, encontros e até em rodas de conversa, Camila compartilhava sua experiência, falando abertamente sobre a importância de reconhecer sinais de falsidade em relacionamentos e a necessidade de não se conformar com menos do que se merece. Sua história inspirava outras mulheres a se libertarem de relacionamentos tóxicos, a valorizarem a si mesmas e a buscarem um amor verdadeiro, baseado no respeito mútuo. O retorno não foi apenas uma volta para casa, mas uma celebração da vitória pessoal de Camila sobre a traição, a mentira e o preconceito. Ela sentia-se forte, empoderada e pronta para os próximos desafios. A energia ao seu redor mudou, e a cidade parecia enxergar nela uma nova líder, alguém que não se deixou abater e que usava sua voz para transformar vidas. Era o início de um capítulo promissor, onde Camila não apenas reconquistava sua vida, mas também ajudava a construir um futuro melhor para tantas outras pessoas. Com a força renovada e a confiança restaurada, Camila decidiu que era hora de dar um novo rumo à sua vida profissional. Inspirada pela superação pessoal, resolveu transformar a dor e a coragem daquele dia em combustível para realizar um sonho antigo: abrir seu próprio negócio. Desde jovem, Camila sempre teve talento para o mundo da moda e um olhar apurado para tendências. Agora, com a experiência adquirida, sentia-se preparada para dar o passo que sempre adiara. Queria criar um espaço que refletisse não apenas seu estilo, mas também seus valores. Um lugar onde mulheres pudessem se sentir empoderadas e confiantes. Ela iniciou o projeto com um planejamento cuidadoso, buscando parcerias e aprendendo sobre gestão, marketing e atendimento ao cliente. Cada desafio era enfrentado com a mesma determinação que demonstrara no dia do casamento. A inauguração da sua loja foi marcada por uma festa simples, mas cheia de significado, reunindo amigos, familiares e clientes que já admiravam sua história. O espaço logo ganhou fama não só pelos produtos, mas pelo ambiente acolhedor e pela mensagem de força que Camila transmitia. A cada dia, ela recebia mensagens de mulheres que encontravam ali mais do que roupas, encontravam inspiração e apoio para seguirem suas próprias jornadas de empoderamento. Camila sentia que, ao transformar sua dor em ação, estava criando um legado que ultrapassava os limites de sua própria vida. Seu negócio era uma extensão da mulher forte e decidida que havia se revelado para o mundo. O sucesso não veio sem esforço, mas foi conquistado com honestidade, trabalho duro e, sobretudo, com a verdade que ela escolheu viver a partir daquele momento. Meses após o tumultuado dia do casamento cancelado, a vida de Camila seguia seu curso com passos firmes e cheios de propósito. Ela havia reconstruído seu mundo, cercada por pessoas que realmente a valorizavam, e dedicava sua energia para crescer ainda mais, tanto pessoal quanto profissionalmente. Então, em uma tarde inesperada, durante um evento na cidade, ela ouviu Pedro. O homem que antes havia sido o centro de tantas mentiras e dores estava ali, diante dela, visivelmente abatido e diferente do que lembrava. Pedro parecia ter perdido não apenas o orgulho, mas também muito do que acreditava possuir.
Seu olhar estava cansado, sem aquele brilho arrogante que antes o definia. Aquele encontro casual, porém, carregava uma tensão silenciosa. Camila, por sua vez, sentiu uma mistura de emoções, um pouco de tristeza pelo homem que ele havia se tornado, mas principalmente uma certeza inabalável de que sua vida estava muito melhor sem ele. Eles trocaram poucas palavras, um breve aceno que carregava todo o peso do passado e a confirmação do presente. Camila percebeu que o destino havia cumprido seu papel. O homem que quis enganá-la agora colhia as consequências de suas próprias escolhas. Enquanto caminhava para longe, sentiu um alívio profundo, como se tivesse finalmente fechado de vez aquele capítulo, deixando espaço para novas histórias, mais verdadeiras e felizes. Aquele último encontro foi mais do que um adeus. Foi o símbolo de sua virada completa. A confirmação de que a verdade e a coragem sempre triunfam, deixando para trás as sombras do passado. Após aquele último encontro com Pedro, Camila sentiu que uma nova fase realmente começava em sua vida, uma fase sem sombras, onde ela poderia, enfim, ser dona do seu próprio destino. A dor da traição já não mais a definia. Ao contrário, era combustível para sua transformação pessoal. Ela percebeu que a vida, mesmo com suas surpresas dolorosas, oferecia oportunidades para renascer das cinzas. Cada passo dado desde o cancelamento do casamento foi construído com base na força que brotou da verdade e da coragem que teve de encarar a realidade. Camila investiu tempo em si mesma, cuidando da saúde física e mental, retomando hobbies e criando novos projetos que alimentavam sua alma. Passava mais tempo com amigos que a apoiavam e com familiares que a amavam incondicionalmente. O sucesso do seu negócio de moda florescia, mas o que realmente lhe dava alegria era saber que, a cada dia, ela inspirava outras mulheres a reconhecerem seu próprio valor e a buscarem relacionamentos baseados em respeito e amor genuíno. Ela se tornou uma referência para quem enfrentava situações semelhantes, participando de palestras, grupos de apoio e campanhas de empoderamento. Camila entendeu que sua virada completa não estava apenas na derrota de Pedro, mas na conquista de sua própria paz e felicidade. A vida que antes parecia incerta, agora brilhava, cheia de possibilidades, e ela abraçava cada momento com gratidão e esperança. Sentada diante do computador em seu escritório iluminado pela luz suave do fim da tarde, Camila sentiu a necessidade de compartilhar com o mundo toda a força que havia encontrado dentro de si. Digitou lentamente, com cada palavra carregada de emoção e sinceridade, uma mensagem que sabia que poderia ajudar muitas pessoas. Hoje, quero falar para você que está aí, sentindo-se preso a uma mentira, a um relacionamento que não valoriza quem você realmente é. Quero dizer que a coragem existe dentro de você. Basta encontrar a força para dar o primeiro passo. Ela contou um pouco da sua história, da dor da traição, do momento em que descobriu que o amor que sonhara era, na verdade, um jogo de interesses. Mas, principalmente, falou sobre a decisão que mudou tudo: escolher a verdade, a liberdade e o amor próprio acima de tudo. A mensagem foi postada com a esperança de alcançar corações que precisavam ouvir aquelas palavras. E, para surpresa de Camila, a resposta foi imediata. Comentários de pessoas agradecidas começaram a surgir, contando como sua história havia tocado suas vidas, motivando-as a buscar uma vida melhor. A cada nova notificação, Camila sentia a energia positiva se multiplicar. Sua mensagem não era apenas um desabafo pessoal, mas um grito coletivo por respeito, dignidade e verdade. Ela sabia que não estava sozinha e que juntas, mulheres e homens, poderiam construir relacionamentos mais honestos e amorosos. A postagem se tornou um símbolo de força, inspiração e esperança. Um lembrete poderoso de que, mesmo diante das maiores adversidades, a coragem e a verdade sempre prevalecem.
Com o passar do tempo, Camila começou a sentir uma serenidade que há muito não conhecia. A tempestade que havia atravessado, com suas lágrimas, medos e dúvidas, cedeu espaço a uma calmaria interior profunda e verdadeira. Era a paz que nasce do autoconhecimento e da aceitação. Ela aprendeu a perdoar não só os outros, mas, principalmente, a si mesma, por ter confiado, por ter acreditado em um amor que não existia. Essa compaixão consigo mesma foi o primeiro passo para se libertar do peso do passado. Nos dias tranquilos, Camila reservava momentos para meditar, para se conectar com seus sentimentos e reconhecer suas conquistas. Cada pequena vitória, cada decisão tomada com coragem era celebrada em silêncio, como um tributo à mulher forte que ela havia se tornado. O sorriso que agora brilhava em seu rosto não era mais fruto de ilusões, mas de uma verdade profunda e sólida. A paz que sentia vinha da certeza de que estava vivendo de acordo com seus valores e que não se deixaria mais aprisionar por falsas promessas. Essa paz interior também refletia em seus relacionamentos, que passaram a ser construídos com base no respeito, na sinceridade e na reciprocidade. Camila sabia que, ao se amar, atraía para si aquilo que merecia. Mais do que tudo, ela sentia-se grata pela vida, pelos aprendizados e pela oportunidade de recomeçar. A paz interior era seu maior triunfo, o verdadeiro sinal de que sua jornada, apesar dos obstáculos, havia chegado a um lugar de plenitude. A história de Camila chegou ao fim, mas a mensagem que ela deixou ecoa para sempre. A verdade e a coragem sempre vencem. Em meio às lágrimas, desafios e incertezas, ela mostrou que é possível transformar a dor em força, a mentira em aprendizado e a desilusão em esperança. No palco da vida, ela escolheu ser protagonista da sua própria história, rejeitando os papéis de vítima ou de quem se deixa abater. Sua jornada é um lembrete poderoso de que, mesmo nos momentos mais difíceis, existe uma luz que brilha para aqueles que têm coragem de buscá-la. Camila tornou-se um símbolo de resistência para muitas pessoas, principalmente mulheres, que viram nela um exemplo de empoderamento e amor próprio. Sua atitude inspirou uma onda de transformações, abrindo caminhos para relacionamentos mais honestos e respeitosos. O final da história não é apenas o encerramento de um capítulo doloroso, mas o início de uma nova era, marcada pela autenticidade, pela força interior e pelo compromisso com a verdade. E assim, com o coração leve e a alma renovada, Camila segue em frente, sabendo que, enquanto tiver coragem, pode enfrentar qualquer desafio e conquistar qualquer sonho. Porque, no fim, a verdade e a coragem são as únicas certezas que realmente importam.